O Estado sou eu. Com esta frase do Rei Sol, Luís XIV, começo esse vídeo sobre absolutismo e mercantilismo. Aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História. E o tema desse vídeo, como eu disse, absolutismo e mercantilismo. Duas realidades que permeavam aí o chamado antigo regime, né, a história europeia nos séculos XVI, XVII e XVIII. O absolutismo era a ideia política que girava em torno do poder absoluto dos reis. Já o mercantilismo era um pensamento econômico, uma prática econômica. Mas vamos primeiro no absolutismo. O absolutismo ele se fortalece a partir do momento em que o poder dos reis também se fortalece. E aqui temos o contexto do surgimento dos estados nacionais. Com o fim do feudalismo, você tem uma burguesia se fortalecendo cada vez mais, em detrimento do poder dos senhores feudais, e junto a isso também os reis ganhando cada vez mais poder e concentrando essas forças políticas em torno de si. E nesse contexto você tem a formação do Estado Nacional Português, do Estado Nacional Espanhol, do Estado Nacional Francês, do Estado Nacional Inglês. Então estamos tratando aqui de fortalecimento do poder do rei. E com algumas bases intelectuais. São importantes da gente pensar para poder entender o absolutismo. Você tem lá no século XVI o italiano Niccolò Maquiavel, né, já defendendo a ideia de que o príncipe deveria utilizar diversos meios, poderia, né, utilizar diversos meios para manter a fidelidade do povo. Ou os franceses Jacques Bossuet e Jean Bodin, que defendiam uma origem divina para o poder dos reis. Portanto, desobedecer o rei era o mesmo que desobedecer a Deus. Ou ainda você tem o inglês Thomas Hobbes, também aí no século XVII, dizendo que havia um contrato social. O que é essa ideia do contrato social? A humanidade entrega seu poder nas mãos de um representante, no caso, o rei, pois a falta de um representante levaria a sociedade ao caos. E o absolutismo vai andar nessa linha, portanto, de você ter um poder absoluto aí concentrado na mão do rei, e vai ter a sua expressão mais forte na Inglaterra e na França. Né? No caso inglês, você tem já ali desde a rainha Elizabeth I, filha do rei Henrique VIII. Elizabeth I governa de 1558 até 1603. E uma das grandes manifestações aí do poder absoluto, né, desse fortalecimento do poder do rei na Inglaterra, foi a separação em relação à Igreja Católica. Quando o rei Henrique VIII cria a Igreja Anglicana. Já na França, você tem essa expressão do poder absoluto nos séculos 17 e 18, e com o símbolo máximo aí no rei Luís XIV, que chegou a dizer a frase com a qual iniciei esse vídeo: o Estado sou eu, ou num bom francês, l'état c'est moi. E junto com essa prática absoluta, né, essa prática absolutista do poder, aonde os reis da França, por exemplo,
podiam convocar assembleias com representantes da população para discutir assuntos importantes à França e não fazia isso porque concentrava poder nas próprias mãos. Junto com esse absolutismo você tem também o mercantilismo, né, que vai ter, já é uma prática econômica aí, que vai gerar muito em torno do comércio e do acúmulo de metais preciosos. Então, dentro do mercantilismo você tem a ideia do metalismo, que é, né, medir a riqueza de um país pelo tanto de metais preciosos que ele tem, ou que ele acumula. A questão da balança comercial favorável, então todos os países europeus aí correndo atrás de ter uma situação onde mais vendia do que comprava. Também você tem um protecionismo muito grande, então os países europeus impunham às suas colônias que fizessem comércio somente com a metrópole. E aqui vamos abrir um parênteses aí, né? Metrópole era o país dominante, colônia era a região dominada. Então, por exemplo, o Brasil era colônia, Portugal era nossa metrópole. E isso, né, caracterizava também aí o chamado pacto colonial. Então, temos, portanto, essas duas realidades importantes na história, né, o absolutismo e o mercantilismo, que vão sendo superados depois, em várias movimentações aí nos séculos XVIII, virada para o XIX. Mas isso aí já vai ficar para as próximas aulas. Muito obrigado.